fazendo uma videoresenha. O tema é História da Educação. Eu estou no primeiro ano de letras, fiz o primeiro semestre agora, e durante esse semestre a gente viu diversos métodos educativos apresentados por pensadores de todo mundo, de diversas épocas, e esse vídeo é para fazer um breve resumo sobre o que foi visto até agora. Comparando esses 4 métodos educacionais, eu acho que tem duas palavras que acabam unindo todos eles. Eram métodos bem diferentes, mas tem duas palavras que eu encontro uma unidade. São essas palavras aqui: família e formação. Na educação chinesa, Confúcio ele prezava muito o laço familiar, o respeito à figura mais velha, e ele acreditava, né, a educação chinesa acredita que o ser humano ele não pode ser só formado pela questão da racionalidade, mas também pela questão da moral e do caráter. E Confúcio ele tinha a ideia que bastava imitar a pessoa sábia para você também ser sábio, digamos assim. Eu acho que não concordo com isso, porque assim, é bom você ter bons exemplos a seguir, mas também é interessante você ter pensamento crítico para conseguir debater. Eu acho que todo debate acaba enriquecendo qualquer pauta. Moisés é a figura referencial da educação hebraica. A gente está falando sobre século 13 a.C., quando Moisés libertou o povo hebreu dos egípcios. Moisés, além de ter esse papel de libertador, ele foi um legislador e um educador para o povo hebreu. A educação hebraica nessa época, a transmissão era através da oralidade, né? Falava muito sobre fé e religião, basicamente. A base era sobre isso. Era uma educação muito rígida e a família também tinha um papel muito importante, a comunidade também. Um dos pilares da educação hebraica era o Torá, que era um livro que funcionava como tipo um manual de instruções sobre a vida. Tudo eles questionavam o Torá. E até hoje na educação hebraica o Torá é importante, só que na educação hebraica tem muita questão de debate, né? E o Torá, ele meio que incentiva isso. O que está lá no Torá não é uma verdade absoluta, mas é algo que é levado para debates. E a educação hebraica, como eu disse, era muito rígida e eles enxergavam a questão da vara, sobre punir com a vara, como um instrumento educativo, como um ato de amor, né? E a gente pensa que está falando sobre um tempo muito antigo, mas se a gente for parar para analisar, a minha mãe, por exemplo, ela foi educada entre a década de 60 e 70, e nas escolas tinha palmatória, que eu acho que, na minha mente, tinha esse mesmo papel de como um instrumento educativo, né? Mas era uma agressão à criança. Então quando a gente vê esses pensadores mais antigos, a gente acha que são tempos distantes, mas eles refletem bastante sobre a atualidade. Tá certo que eu tô falando sobre anos 60, 70, mas historicamente anos 60 e 70 fica ali. Então eu acho que a educação hebraica tem, e todos esses métodos mais antigos têm isso. Eles são a base de muita coisa que a gente vê hoje. Nós vamos falar sobre 2 períodos da Grécia. A Grécia Arcaica, que é o período que as pessoas acreditam que
Homero viveu, o que existiu. Muita gente duvida da existência de Homero, o que ele tenha sido uma pessoa só, e a Grécia Antiga, que já é a época de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu acredito que tem uns 400 anos de intervalo entre esses dois períodos. Na Grécia Arcaica, que é o período de Homero, a educação era na base familiar. Homero recitava as epopeias, né? As pessoas recitavam as epopeias e aquelas histórias eram repetidas de pais para filhos e foi passada de geração em geração. E esse tipo de educação eu acredito que a gente utiliza até hoje, porque antes da gente começar a frequentar a escola, a gente já é educado dentro de casa. Quando uma mãe, um pai conta uma história para uma criança, não é uma história aleatória, por mais inocente que ela possa parecer, como a história da Chapeuzinho Vermelho, ou dos Seis Porquinhos, ou do Patinho Feio. Por trás daquela história existe uma moral que faz a pessoa refletir. E as epopeias, elas trabalham nisso. Existia uma história com deuses, com heróis épicos e tal, mas falava muito de humanidade. E por falar de humanidade, as pessoas elas se identificavam e acabou moldando, né, a sociedade, ditando os valores da sociedade através daquelas histórias de Homero. E é tão louco que a gente nem sabe se o cara existiu, se não existiu, se era um louquinho do centro, o que de fato era Homero, mas a força da obra é tão grande que até hoje a gente está aqui discutindo. Passados 400 anos, espero que eu esteja certo, vamos falar de Sócrates. Sócrates era aquela criança que ficava perguntando: por que o céu é azul? Por que não é vermelho? Por que isso? Por que não é aquilo? O método dele educativo, ele defendia uma educação libertadora e uma educação que a gente tenha abertura para dialogar e questionar e debater. E o nome desse método é chamado de maiêutica. A frase mais famosa de Sócrates é: só sei que nada sei. Então, ao contrário de Confúcio, por exemplo, que achava que a gente só tinha que seguir os sábios sem questionar, o método dele era completamente contrário. Ele gostava de jogar perguntas para as pessoas procurarem respostas e ele ir com mais perguntas e assim sucessivamente. Platão era discípulo de Sócrates e muitas das informações que nós temos sobre Sócrates é através das obras de Platão, porque Sócrates mesmo não deixou obras publicadas. Assim como Sócrates, ele acreditava na educação libertadora e ele também fazia o uso da maiêutica. E Platão ficou uma das informações mais marcantes era que Platão ele era contra a poesia e o teatro. Ele acreditava que a arte era algo dispensável porque não trazia conhecimento para o ser humano. Só que, ao mesmo tempo que ele menosprezava a arte, ele utilizava de mito para ensinar as pessoas, para educar as pessoas. Então, existe uma contradição aí, né? Ele era contra a arte porque ele acreditava que existiam dois mundos. O mundo real, que é o que a gente conhece, que é o que a gente vive, e o mundo ideal, e que no mundo ideal tudo é melhor, tudo é bem mais acabado do que esse mundo que nós vivemos. E ele acredita que o verdadeiro conhecimento, conhecimento pleno, só se encontra no mundo ideal e que a arte aproximava as pessoas das emoções reais
e afastava do conhecimento de verdade. Aristóteles era um filósofo bastante observador e ele acreditava que a educação tinha que ser para todos. Só que eu acho muito difícil falar o termo para todos na Grécia, porque o processo seletivo, acho que chama paideia, ele era bastante excludente por si só, porque era feito para homens e para pessoas com dinheiro, né? Então as mulheres eram excluídas, as pessoas escravizadas eram excluídas, as pessoas pobres eram excluídas. Então esse para todos, na verdade, não existia, né? Não só na Grécia, mas acho que desde a da educação chinesa com Confúcio, na educação hebraica, o para todos não incluía mulheres nem pessoas pobres. Talvez a educação hebraica incluísse um pouco as pessoas pobres, mas a questão das mulheres, elas eram totalmente exclusas. A educação romana, ela se baseou muito na Grécia, né? Tem a questão que antes da criança ir para a escola, até os 7 anos de idade, a responsabilidade da educação são dos pais, principalmente do pai, ensinar sobre leis, sobre certo e errado, tal. E só que ao contrário da Grécia, o Roma não tinha interesse que o homem estudasse sobre si mesmo, mas o interesse maior de Roma era servir ao Estado, ao Império Romano, porque estava se expandindo muito na Europa, então eles focavam muito na questão da oratória, né, para justamente por interesses do Império. Só para encerrar sobre os quatro métodos que a gente acabou de ver, eu falei sobre a questão da família e a questão da formação, mas eu não falo naquela formação de ir tirar um diploma e tal. Eu falo na formação no sentido que o interesse dos quatro métodos era formar pessoas para se tornar um padrão dentro do que se esperava na sociedade. E eu fico me perguntando, até hoje a gente faz isso, a gente forma pessoas para entrar no padrão da sociedade e não a gente forma uma sociedade para se adaptar às pessoas. Eu acho que essa é a maior lição que a gente precisa refletir sobre esse período. Santo Agostinho foi um dos pensadores mais influentes do cristianismo. Ele viveu entre os séculos 4 e 5, se eu não me engano, e para ele a educação é um caminho espiritual, era uma forma de buscar a verdade e se aproximar de Deus. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha de dentro e que ensinar tinha que ser um ato de amor. Santo Agostinho defendia que a razão ajudava a entender a fé, mas que a fé sempre tinha que vir em primeiro lugar. A visão de mundo de Santo Agostinho era bastante marcada pela religiosidade cristã e, vou dizer, refletia também na forma que ele via a sociedade. Ele acreditava que as mulheres tinham que ser submissas aos homens, né? Eu acho que em todos os métodos educacionais que a gente vai ver a partir de agora, tem essa questão, já tinha antes e vai ter. Eu acho que talvez mude um pouco com o Comênio, que é o último método desse bloco. E foi na época medieval, né? Então não tinha como fugir muito desse arquétipo, né? Hoje ainda vivemos numa sociedade patriarcal, imagina no século IV, século V. Averrões, eu acho que é assim que se pronuncia,
porque o segundo nome dele é ainda mais bonito pra gente não dizer outra coisa, que é Abi-Rush. Ele foi um filósofo e foi médico é, muçulmano. Ele viveu no século XII, se eu não me engano. A filosofia dele, ele une a fé islâmica com a filosofia de Aristóteles. Ele acredita que a razão e a religião caminham juntas. Ele acreditava no conhecimento racional, mas também não contraria a crença do Deus dele. Ele acha que é tudo um grande complemento. Foi um educador de muita influência nas escolas islâmicas da época. Ele ensinava filosofia, medicina e direito. O trabalho dele não ficou preso ao islamismo, mas também influenciou bastante na Europa medieval. São Tomás de Aquino foi um monge e um teólogo dominicano que viveu no século XIII. Ele tem grande influência nas universidades cristãs. Ele era representante do método escolástico de educação, que é um método que envolve debates, se apresentar uma questão e argumentos contraditórios, e as pessoas vão debater sobre aquilo. Ele acreditava que a fé e a razão deviam andar lado a lado porque elas se complementam e a razão ajuda a entender a verdade cristã. E até hoje ele foi uma figura muito forte nas universidades medievais, e até hoje ele tem grande influência na educação religiosa e nas universidades católicas. O Martinho Lutero, ele foi uma pedra no sapato, uma pedrona no sapato da Igreja Católica. Ele é um monge alemão, ele nasceu e viveu, acho que foi no século XVI, se eu não me engano. E na época, a Igreja Católica era um domínio total. A igreja praticava a venda de indulgências, que era assim, tipo comprar um perdão dos pecados, né? Eu acho que nada muito diferente do que algumas igrejas fazem nos dias de hoje. Enfim, ele defendia que a Bíblia deveria ser mais acessível para todas as pessoas, e por isso ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que mais pessoas aprendessem a ler e entender o que diz as Escrituras. Ele era a favor que as mulheres tivessem acesso à leitura da Bíblia, e a Reforma Protestante ela promoveu mudanças bastante importantes dentro da igreja, né? Dentro da educação também, porque valorizou a leitura pessoal da Bíblia, a criação de escolas, o ensino da leitura e da escrita, e questionou autoridades, né, que antes eram o centro da Igreja Católica. Lutero, ele acreditava que a fé era o único caminho para salvar as pessoas, que a relação de cada pessoa com Deus tinha que ser direta e sem intermediários. José de Anchieta, ele foi um padre jesuíta, ele fez parte da Companhia dos Jesuítas, ele viveu no século XVI, veio aqui para o Brasil com uma responsabilidade de catequizar os povos indígenas,
e fundou escolas, né? A gente está falando sobre o Brasil colonial. Para mim, José de Anchieta, ele é, assim, é um picareta, porque é, a gente que cresce na Baixada Santista, na escola, pelo menos antigamente, vê José de Anchieta como uma figura amigável, e ele era tudo menos amigável, porque ele promoveu, como disse, genocídio cultural, evangelizava um povo que não pediu para ser evangelizado. Ele foi condescendente com tortura física e psicológica. E eu acho que não tem nada assim da Companhia de Jesuítas de positivo. Até quando a gente fez o exercício em sala de aula, não conseguimos apontar nada de positivo para a educação que eles acrescentaram. Pelo contrário, eu acho que foi a passagem deles pelo Brasil e a existência na educação em si foi bastante negativa, principalmente na questão de formar plano de aula, de fazer o aluno ter aquele pensamento fechado. Então, eu acho que não tem nada de positivo para apontar sobre esse pensador que, para mim, acho bem difícil ser considerado pensador. Comênio nasceu em 1592. Ele foi educador, filósofo, pastor protestante. Ele viveu numa época onde havia muita guerra religiosa, muita intolerância. Então ele defendia que a educação ajudaria o ser humano a chegar nos tempos de paz. Ele colocava a criança no centro do aprendizado. Ele achava que o ensino tinha que ser universal para todas as crianças, ricas ou pobres, homens e mulheres. E sua obra mais famosa é a Didática Magna. Ele valorizava o aprendizado através de imagens também. Ele foi o precursor do ensino graduado. Ele acreditava que o educador tinha o papel de formar o ser humano por completo, corpo, mente e alma. Eu li uma frase em algum lugar, eu não vou lembrar da frase palavra por palavra, mas que dizia mais ou menos assim: pecado é quando o direito que o outro tem não vai de acordo com o que eu acho. Aí vira pecado. E eu fico pensando, quantas vezes a gente chamou de educação o que foi silenciamento, como aconteceu com os povos originários aqui no Brasil, que tiveram seus saberes desprezados, foram vítimas de genocídio, e a gente aprende nas escolas que José de Anchieta, por exemplo, veio em uma missão, quando na verdade eles estavam preocupados em colonizar a gente, em dominar a nossa terra. Então, quantas vezes a educação se transforma em silenciamento? Essa é a reflexão que eu quero deixar para esse segundo bloco. Rousseau, ele é um filósofo suíço. Eu não sei porque eu tenho ideia fixa que ele é francês, mas ele é suíço. Ele nasceu em 1712, se não me engano. Não sei quando ele morreu, mas acho que foi por volta de 1778. E ele é um dos principais nomes do iluminismo. Ele defende a educação natural e a liberdade como uma base do desenvolvimento. Ele acredita que o papel da educação é formar cidadãos livres e conscientes. Ele foca muito na questão da criança. Ele acha que as crianças elas nascem boas, que é da natureza do ser humano nascer bom, e ele é corrompido
ao longo do tempo, e eu acho também, eu concordo um pouco com ele nessa questão. Ele acha que o papel do educador é mais observar do que intervir. Eu também acredito bastante nessa questão. Acho que muitas coisas você aprende por experiência. E ele acha que a educação tem que respeitar o desenvolvimento natural. E a sua principal obra, que até hoje é um marco na educação moderna, chama Emília. Durante todo esse vídeo a gente já chegou à conclusão que a educação é um forte instrumento de poder, é um forte instrumento político. E por volta de 1759, acho que foi isso, a coroa portuguesa chegou à mesma conclusão que a gente chegou. E através do Marquês de Pombal, eles expulsaram os jesuítas do Brasil e o Estado assumiu as escolas porque eles queriam ter esse poder em mãos e tirar esse poder das mãos da igreja, porque a igreja estava muito forte, estava com uma influência muito grande sobre as pessoas. Então a gente pode dizer que eles criaram as escolas laicas. E também Marquês de Pombal foi responsável pela reforma na Universidade de Coimbra. Ele tirou a teologia do currículo, da grade escolar, né? E alinhou um ensinamento mais próximo dos iluministas. Auguste Comte, ele é um educador que ele é bastante citado no meio, ele é renomado, mas para mim foi uma decepção, porque eu não gostei das ideias do positivismo. Pelas ideias do positivismo, a ciência está acima de tudo. Ele despreza a religião, a arte, o saber popular, a filosofia abstrata. Já achei bem problemático ele ser filósofo e desprezar a filosofia abstrata. E ele defende que a sociedade ela só vai funcionar com autoridade, com uma disciplina muito rígida e ordem e progresso, que são os lemas da bandeira do Brasil, que teve a influência de Augusto Comte na República. Mas eu particularmente fiquei decepcionada em conhecer mais profundamente o positivismo, porque tira totalmente a liberdade da pessoa, a força do pensamento crítico, né? Você praticamente cria um boneco que ele é programado para obedecer. Porque eu queria falar sobre uma mulher e porque eu gosto de estudar sobre o Brasil e Império. Eu acho uma época bem interessante de ser estudada. Durante o seminário eu achei que eu falei menos do que eu queria falar, porque fiquei um pouco prejudicado por conta de questão de tempo, de espaço, enfim. Mas a minha ideia, depois de ter feito a pesquisa, eu bolei o seminário pensando em contar uma história de trás para frente. Eu perguntei para as meninas da minha sala o que elas estavam fazendo ali. Por que eu quis perguntar isso? Porque eu não sabia se elas tinham consciência que elas só frequentam uma sala de aula hoje, porque em 1800 e tanto teve uma Anísia Floresta que defendia a educação para mulheres, defendia a igualdade de gênero. Ela via a educação como uma ferramenta libertadora, né? E ela é conhecida como a primeira feminista brasileira. Acredito que ela é pelo menos a primeira feminista da América Latina. Ela é uma mulher bem à frente do seu tempo, e o que eu achei bem interessante na trajetória toda dela
é que ela batia de frente, só que ela não ficava na trincheira, entendeu? Ela era bastante estrategista para burlar as regras e conseguir o seu espaço. O primeiro livro que ela publicou, por exemplo, ela publicou como se fosse uma tradução literal e não era, era um livro que era baseado nas ideias de uma feminista inglesa, mas ela adaptou para a realidade brasileira. Ela foi casada 2 vezes, o primeiro marido ela abandonou e o segundo marido foi o grande amor da vida dela e ela viveu esse amor. Então, ela era uma mulher que ela não se conformava em ficar em segundo plano. Ela sabia se pôr no seu lugar e o seu lugar era de ser dona de si. José Veríssimo nasceu em 1857. Ele viveu no Brasil República. Ele tem grande força na literatura e na educação. Na literatura, por ele ser um crítico literário e por ele ser um grande incentivador da literatura nacional e da nossa cultura. Ele achava que a gente tinha que consumir e produzir o que consumimos para fortalecer nossa identidade nacional. Ele era a favor da educação universal, ele acreditava que a educação tinha que ser de acesso a todos e não somente das elites. Ele acreditava que os professores tinham que ser melhores preparados, então ele era um grande incentivador da formação de professores e ele acreditava que a educação também era um instrumento de progresso social. Ele achava que uma pátria com cidadãos mais conscientes seria benéfico para o desenvolvimento da República. Esse terceiro bloco mostra que a educação sempre foi moldada para atender os valores e interesses de cada tempo, né? Em cada contexto histórico que a gente analisa. Alguns pensadores utilizaram a educação para disciplinar, para criar pessoas que obedecem, para criar pessoas que se moldam para entrar dentro de uma forma, e outros para libertar. E a gente tem que se questionar qual tipo de educação nós precisamos, nós necessitamos para os dias de hoje. A primeira educadora desse bloco é somente a segunda educadora do vídeo inteiro, para a gente ver como a questão das mulheres é atrasada nesse sentido, como em tantos outros sentidos, né? A gente vai falar sobre Maria Montessori, eu acho que estou falando o nome dela certo. Ela é uma médica italiana e pedagoga. Ela propõe no seu método de ensino que a criança tenha mais liberdade e autonomia. Ela foca muito no ritmo individual de cada criança. Ela acreditava que a educação era um caminho que a gente chegava até a paz e valorizava o ambiente onde a criança era educada e o papel do educador como um guia e não como uma autoridade. O método dela, o método Montessori, ele influenciou escolas do mundo inteiro. Ela tem uma mancha, digamos assim, na carreira dela, que ela se aliou inicialmente ao regime do Mussolini para receber dinheiro, né, para investir nas escolas. Só que depois ela acabou indo contra ele, mas ficou marcado na trajetória dela. Foi algo que
uma mancha mesmo na trajetória que perseguiu a vida inteira. John Dewey foi um filósofo e pedagogo norte-americano e é um nome muito forte quando se fala em escola nova. Ele defende a educação como um processo democrático voltado para a experiência concreta e para a vida em sociedade. Dewey acredita que a escola, né, tenha que transmitir conteúdos que contextualizem com a vida real do aluno, com o foco nos valores da sociedade que ele vive, com a convivência e participação social. Ele acredita que o aluno aprende muito por experiência e também por experimentação e pela resolução de problemas, que a escola tem que estar próxima da vida cotidiana. As ideias dele tiveram influência em diversas reformas educacionais, inclusive aqui no Brasil, e nos dias atuais ainda são muito utilizados. O nome da próxima educadora que a gente vai falar é Nadezhda Krupskaya. Parece nome de jogadora de vôlei russa, né? Seleção russa. Ela é russa, ela foi aliada de Lenin e ela teve um papel fundamental para organizar o sistema educacional depois de uma revolução que aconteceu em 1917 na Rússia. Ela defendia uma educação voltada ao trabalhador, uma educação laica, pública e gratuita. Ela acreditava que a educação tinha papel central para construir uma nova sociedade socialista. Ela valorizava bastante a cultura e a leitura como ferramentas de conscientização política. Ela acreditava na formação ideológica desde a infância e ela achava que tinha que investir nisso para formar cidadãos mais críticos, mais ativos. E acho que do legado dela, que a gente tem para falar, que ela influenciou muitas gerações e ela levanta a questão sobre o papel social da escola. O último educador desse bloco se chama Julius Nyerere. Ele é da Tanzânia. Ele foi professor, foi filósofo e foi presidente da Tanzânia após a independência. Ele criou uma filosofia chamada, eu não sei se é Ujamaa que se fala ou Ujamaa, que é tipo o socialismo africano, propondo uma educação centrada na coletividade e na autonomia. Para Nyerere, a educação não podia repetir o modelo colonial. Ele acreditava que ela tinha que libertar e não alienar, formando pessoas críticas, conscientes e ativas da transformação social. O que me chamou a atenção no método que ele propõe é que ele defende que seja ligada à realidade rural que eles estavam vivendo, né? E ele fala de aprender política na infância, que quando você começa a ser alfabetizado, você já está entrando para um sistema político. E eu sou muito a favor disso. Eu acho que nas escolas de, pelo menos ensino médio, a gente teria que ter teoria política, que eu acho que a gente daria o devido valor aos políticos que a gente não dá. A gente, em eleição, por exemplo, a gente joga muito voto fora, votando em palhaço, votando em pessoa que 2 dias depois você nem lembra mais das propostas dela e tal. Então muita gente não sabe, por exemplo, um papel de um vereador, não sabe os seus direitos quanto cidadão. Então achei bem legal essa proposta dele.
Acho que os 4 educadores desse bloco, eles se preocuparam em formar pessoas inteiras e não só bons alunos ou futuros bons trabalhadores. Eles falam línguas diferentes, mas no fundo a questão era a mesma. Eles tinham o desafio de criar uma escola que respeitasse a realidade de cada um, formasse sujeitos críticos e não apenas obedientes, e que essa escola fosse um conteúdo que seguissem para transformar, para libertar as pessoas e não doutrinar ou alienar como outros educadores que a gente já viu. Fernando Azevedo pode ser considerado um dos principais educadores do Brasil no século XX. Ele foi sociólogo e organizador da educação pública, especialmente na década de 30. Ele foi ligado ao movimento Escola Nova e ele defendia que a educação tinha que ser laica, gratuita, científica e voltada à formação integral do cidadão, não apenas para o preparo do trabalho. Ele foi responsável por reformas importantes em São Paulo e participou da criação da USP. Ele colaborou com o governo Vargas e ajudou a estruturar o Sistema Nacional de Educação. E esse alinhamento que ele teve com Vargas é meio contraditório com a postura dele, porque o Vargas foi o período que ele trabalhou com Vargas, Vargas estava como ditador, né? E muitas vezes acabava prejudicando o trabalho que ele pretendia fazer, né? Então a reforma acabava ficando restrita às elites e às grandes cidades, né? Não chegava no interior do Brasil, que na parte rural é uma grande parte da nossa população. Apesar dessas contradições, ele tem uma influência profunda na educação pública brasileira e o legado dele ainda é atual. O Gustavo Capanema, pela foto que eu vi, ele tem muito a vibe de vilão de história em quadrinhos, de vilão do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei, eu olhei pra foto dele e senti essa vibe. Ele foi ministro da Educação durante o Estado Novo, ou seja, era aliado ao regime de ditadura do Getúlio Vargas. Ele comandou a educação por mais de 10 anos e sempre com o controle do Estado, né? Porque era uma ditadura. Ele modernizou a educação, né? O sistema educacional, só que assim, ele era a favor que para a elite e para os pobres fossem métodos educacionais diferentes. A grade escolar da elite era muito mais humanizada e das pessoas pobres era mais técnica. Ou seja, ele defendia que o filho do pobre tinha que continuar a ser peão e o filho do rico podia ser doutor. Em suma, eu acho que esse é o método dele. Ele, apesar de ter amigos ligados à cultura, ele foi uma pessoa muito excludente para a maioria da população. E esse sistema brasileiro que a gente tem hoje, que para mim tem bastante falha, eu reflito que tem muito do Capanema. Porque muita gente hoje não acha justo o filho do pobre estar numa faculdade, estar num instituto federal. Ele acha que o filho do pobre tem que fazer um cursinho técnico e não menosprezando, né? Mas assim, se conformar com aquilo.
Então eu acho que muito do sistema educacional excludente que a gente tem hoje se deve ao Capanema. Agora eu vou falar sobre um dos maiores educadores, se não o maior educador do Brasil, referência internacional para ódio de algumas pessoas, que é o Paulo Freire. Ele nasceu em 1921, ele viveu na pobreza durante a infância e a juventude e ele transformou essa experiência como a base de seu pensamento. Ele acreditava que a educação não é neutra. Se você não usa a educação para libertar, você está oprimindo. E a proposta dele é uma educação libertadora na base do diálogo, na escuta e no respeito ao próximo e à realidade do saber do outro. Nos anos 60 ele coordenou campanhas de alfabetização e com a ditadura de 64 esse ato foi visto como um ato ameaçador, porque no momento que você educa pessoas, que você conscientiza pessoas, você põe uma pedrinha ou uma pedrona no sapato de gente bastante poderosa. Eu falo isso porque eu trabalho numa biblioteca comunitária, que é dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, falar um português, claro. E o território que essa favela está, ela é área de interesse do porto. E muitas pessoas ali são semi-analfabetas, essa favela fica onde era o lixão da Lemoa. E a gente tem conscientizado as pessoas dos seus direitos porque eles negligenciam essas pessoas com o interesse justamente delas largarem aquele pedaço de chão para ficar mais fácil do porto tomar conta. Então, no momento que você conscientiza as pessoas e elas vão tomando noção dos seus direitos, vai incomodando muita gente. E foi isso que aconteceu com o Paulo Freire, por isso que ele foi exilado e acho que por isso que ele mesmo morto incomoda muita gente até hoje, porque ele dá conscientização para pessoas que assim, a base mais alta da sociedade não queria que essas pessoas se conscientizassem. Sua obra mais conhecida acho que é a Pedagogia do Oprimido, onde ela denuncia a educação bancária, que o professor deposita conteúdos no aluno sem ouvi-lo, sem uma troca. E, como eu disse, até hoje suas ideias são atacadas por conservadores, mas eles têm que conviver com esse fato de que ele foi o maior educador do Brasil e é referência internacional. E eu acho que muita gente critica, o sistema do Paulo Freire faliu. Eu acho que o sistema educacional no Brasil pode ser chamado de falido justamente porque não conseguimos implementar à risca o sistema do Paulo Freire. Falar sobre Valnir Chagas. Ele foi um educador e um burocrata do regime militar. Ele atuou como secretário-geral do MEC e influenciou a reforma educacional de 1971. Ele defendia uma escola tecnicista voltada ao mercado e ao controle ideológico. Ou seja, ele era um filhote de ditadura. O currículo da escola, como eu disse, é tecnicista. A educação era despolitizada, que tinha severas críticas contra quem criticava o governo, enfim. A educação era utilizada como uma ferramenta de desenvolvimento nacional para o Estado manter o controle sobre as pessoas, e o papel do professor
era só executar o conteúdo que eles decidiam. Infelizmente, eu acho que hoje ainda tem muita coisa desse regime, ou voltou a ter, uma época não tinha, e pelo que eu tô vendo, voltou a ter, né? Atendendo ao interesse de quem? Essa é a pergunta que eu me faço. Eu vou falar sobre Darcy Ribeiro. Ele foi um antropólogo, foi um educador, foi político e um dos maiores pensadores do Brasil. Ele nasceu em 1922 e ele dedicou a vida na luta por um país mais justo através da educação. Ele foi ministro do governo Jango e idealizador do CIEPs, que são Centros Integrados de Educação Pública. Os CIEPs ficavam localizados no Rio de Janeiro e isso aconteceu durante o governo do Brizola. Qual que era a proposta do CIEPs? Uma escola de tempo integral, onde cuidava do ensino, da alimentação, da saúde, da cultura, tudo no mesmo espaço. Eu não sei se ainda chama assim, mas na minha época existia o SECONS, acredito que seja algo parecido. Para ele, a educação é uma ferramenta estratégica, né? E soberania nacional. Ele acreditava que a escola pública, gratuita e de qualidade, seria possível enfrentar a desigualdade e construir um Brasil mais justo e verdadeiramente democrático. Durante a ditadura, ele foi perseguido e foi exilado. No exílio, ele escreveu obras fundamentais como A Universidade Necessária, O Povo Brasileiro, onde ele refletia sobre a identidade nacional e o papel da escola. Ele denunciava o descaso na educação e dizia que a crise na educação não era uma crise, é um projeto. E as pautas dele seguem atuais. A Unesco foi criada em 1945, após a Guerra Mundial, e entre seus objetivos principais é promover a paz por meio da educação e do conhecimento. Um dos compromissos da Unesco é uma educação que garanta que todas as crianças tenham acesso à escola e ao aprendizado de qualidade em qualquer lugar do mundo. Só que eu acho que a Unesco tem muitos desafios, porque o financiamento que ela ganha acho que não é suficiente. Existem muitas desigualdades regionais. Então, como é que você vai padronizar um ensino se não respeitar essas particularidades, não desigualdades, mas particularidades regionais? Tem os conflitos armados que fecham as escolas e a diversidade cultural e linguística também, que a gente, querendo padronizar o ensino, acaba não respeitando essa diversidade cultural e linguística. Então, acho que talvez a gente tenha que pensar em despadronizar o ensino ao invés de padronizar. Apesar desses problemas que eu apontei, a Unesco ela é uma referência e ela é bem importante na luta por uma educação mais justa, digamos assim. Quando a gente pensa em educação integral, é comum confundir com educação universal, mas o conceito de educação integral ele vai além de garantir o acesso à escola. Eu acho que ele garante um acesso humanizado, porque envolve a família do aluno, a comunidade que ele vive, a realidade que ele vive. E o professor ele relaciona tudo isso e ele não é aquela figura que só deposita conteúdo, que está um aplicador de prova, porque aplicar prova qualquer pessoa pode aplicar, tanto é no concurso, o concurso para Enem, eles pegam pessoas aleatórias para aplicar provas.
qualquer pessoa pode chegar e aplicar a prova. É bem diferente de você, de fato, ser um professor. E a educação integral, acho que enxerga esse lado que o professor ele não só está ali para ensinar, para guiar, mas também para aprender. Ela propõe uma troca de escuta, o aluno se sente pertencido. Não sei se existe fala pertencido, se ele tem a sensação de pertencimento dentro da escola. Eu acho que essa é a conclusão que a gente pode chegar sobre a educação integral. Bom, no fim desse quinto bloco, a gente pode chegar à conclusão que a educação no Brasil ela é polarizada por projetos como o do Paulo Freire, que é um projeto progressista e muito mais humano do que o projeto do Capanema, do Von Chagas, que é autoritário, visa a educação elitista e é favorável às classes com mais dinheiro, né? E é um projeto que limita você até ter pensamento crítico, ou seja, você tem que se ferrar e você não pode nem se conscientizar o quão você ferrado está e muito menos questionar sobre isso. A gente também viu Darcy Ribeiro e a Unesco, que eles trazem uma nova perspectiva de escola, onde a escola não é só um espaço de educação, mas é um espaço de cuidado, de cultura e de formação cidadã. E a gente questiona hoje qual é o papel do professor e qual o sentido da escola hoje. Acho que essa é a reflexão que a gente tem para deixar. Esse último bloco eu não quis dividir em partes, porque eu acho que os temas se misturam e não é um problema eles se misturarem, porque eles complementam. E esse é justamente o ponto. Quando a gente fala de manipulação da história, de massificação da educação, de democracia esvaziada, de mercado e de mentira, a gente está falando sobre assuntos que estão na mesma. Sobre ingredientes que estão na mesma panela. E o resultado final é uma escola que muitas vezes ela serve mais para controlar do que para libertar. Em um dos últimos seminários que a gente viu, a gente viu um caso que o Noam Chomsky trouxe no livro dele, que é um menino de 12 anos que se negou a fazer o juramento à bandeira dos Estados Unidos, ele é americano, né? Porque ele achava incoerente prometer valores que o país não praticava, que era uma simbologia vazia. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Divo estava certo e ele foi punido por isso. Chomsky usa esse exemplo para mostrar como a escola muitas vezes ela não incentiva o pensamento independente, ela inibe. E como ex-aluna e como atual aluna também, eu penso que acho que todo aluno teve pelo menos um caso na vida em que a escola agiu de forma covarde, injusta ou canalha com ele. E isso é muito triste, mas acontece. Eu acho que dependendo do perfil do aluno, se ele foge daquele padrão normativo que esperam, a escola muitas vezes se torna canalha, injusta e covarde. Voltando a falar sobre Chomsky, ele usa esse exemplo da escola, como eu falei, para falar sobre o pensamento, sobre a escola não incentivar um pensamento crítico, um pensamento independente. Ele diz também que a escola age como tipo, o aluno como um banco de dados, né? O professor chega e despeja o conteúdo, o aluno tem que escutar, decorar e repetir o que o professor falou. E se ele fizer o contrário disso, ele está errado. Ele não é convidado a pensar. E pensar é essencial, né? Assim, se você não tem uma estratégia, hoje eu acho que você vira estratégia do outro. E pensar hoje também é um risco, porque
incomoda e quem reflete começa a ver o que o sistema quer esconder. A gente também discutiu sobre conceitos de liberdade e a gente chegou à conclusão em sala, não chegamos à conclusão, né? Mas a gente acho que o que deu para tirar de lição é que liberdade não é fazer o que quiser, mas é fazer escolhas com mais consciência, né? Nós também discutimos o papel do professor e a gente acha que não tem mais espaço para uma postura daquele professor que quer ser o dono da verdade. Ele tem que ser alguém que provoca. Tem que ser aquele foguinho, né? Tipo, ele vai, risca o fósforo, põe o bagulho lá pra pegar fogo, pra gente discutir mesmo, pra gente problematizar as coisas. E ele tem que ser um facilitador, né? Um guia do aluno, não uma figura tirana e muito menos ditadora. A gente também discutiu sobre a importância da comunidade participar desse momento. É crucial que a família participe, que os vizinhos, que o saber popular seja considerado parte da educação. Tudo isso faz parte da educação. Uma educação realmente libertadora, eu acho que acontece quando a escola se abre para o mundo e quando o aluno enxerga o mundo dentro da escola. No fim das contas, eu acho que esse vídeo eu trouxe bastante conteúdo, mas não porque eu queira despejar o conteúdo, eu trouxe bastante conteúdo pra gente discutir. Se quem assistiu esse vídeo saiu com um monte de perguntas na cabeça, realmente era essa a intenção, né? Plantar sementes e não eu chegar aqui e falar as minhas palavras como verdades absolutas. E eu acho que é isso, acho que a gente, para começar a construir uma nova escola, a gente tem que construir tudo junto e tem que ser um lugar onde todos tenham liberdade para falar, né? E falar com consciência.